Eu sou sobrevivente, eu digo, de um aborto espontâneo. Eu fui o único que nasci com uma deformidade congênita, né? Ou seja, a ausência do antebraço esquerdo. Ela tinha feito uso de um medicamento inadequado na época. Aqui a gente ouviu um pouquinho do testemunho do bispo Sim, e o bispo ali já veio lá do seu comecinho de trajetória, já dentro do ventre da mãe do bispo. O bispo já passou um processo ali bem complicado, né? sim, com certeza, Rodrigo. Eu, na verdade, sou o sexto filho de uma família de 11 irmãos. Sim. Eu sou o sexto. E meus pais migraram do Nordeste para São Paulo, para como grande maioria hoje da galera que cresceram aqui na Zona Leste. E então a gente tivemos sempre uma vida muito difícil, né? Os pais para sustentar 11 negrão não era fácil, né? É. E nesse meio tempo, a gente depois, com o tempo, dentro dos 11 irmãos, eu fui o único que nasci com uma deformidade congênita, né? Ou seja, a ausência do antebraço esquerdo. E até que você entenda o propósito de Deus, a gente acabou passando por alguns traumas, né? Alguns complexos, algumas rejeições, Sim, até entender o propósito, né? sim, Entender o, que tudo coopera para o bem dos que Amor a amam a Deus. Deus. com certeza. Então, eu sou sobrevivente, eu digo, de um aborto espontâneo. Não que minha mãe tenha provocado, mas depois pesquisando, a gente entendeu que ela tinha feito uso de um medicamento inadequado na época. E aquele medicamento ele causava um aborto ou deformidade no feto, né? Uhum. E aí foi o meu caso, foi a segunda opção. Fiquei na segunda opção. Nossa, pastor. Mas assim, foi um medicamento que ela tomou na inocência, né? Ela não sabia sobre a causa daquele medicamento que poderia causar isso, não é isso? Ah, com certeza, com certeza. Não foi uma atitude provocativa, foi uma atitude, eu acredito, ingênua, Ingênuo. né? Não Aham. tinha um E conhecimento, né? tanto porque eu acredito que ela, acho que não tinha nem ideia de que estava gestante, Sim. porque é, eu tenho uma irmã anterior a mim, deve estar lá assistindo, a irmã Irialda. A diferença nossa de idade é de 1 ano e 1 mês. Nossa, É, Uhum. ela é bem do ano de recente. 67, eu sou de 68. Inclusive, teve uma confusão. Meu pai, na hora de registrar, ele registrou como se nós fôssemos gêmeos com diferença de 1 mês. Eu sou de março, ela é de fevereiro. Mas do mesmo ano. Nossa, Meu Nossa. pai registrou como do mesmo ano, que tivéssemos nascido no mesmo ano. E depois tive que fazer essa correção, né, sim, no sim. registro, no cartório, enfim, para tirar essa diferença. Então, eu acredito que na época é, ela não tinha ideia de que já estava grávida, porque ela tinha uma bebê ainda que estava Sim, amamentando, sim. e então ela deve ter feito uso desse medicamento Inocentemente, né? inocentemente, Sim, né? Tanto porque minha mãe foi uma grande mulher de sim. Deus, uma serva de Deus, pastora também. Então, é, quando na verdade ela se batizou, a história que eu conheço é essa, ela estava exatamente gestante de mim. Nossa, Quando ela saiu, então ela já temia o Senhor, sim. então ela não tinha ideia de Não provocar tinha. aborto. É uma situação bem complicada, né, pastor? Imagine o desespero dela até mesmo quando ficou sabendo da situação. No decorrer, né, da situação. Sim, sim, sim. O senhor, ela te contou mais ou menos como funcionou? Não, na verdade, não. A gente nunca tivemos um bate-papo aberto assim, dela informar de a Uhum. causa. Na verdade, assim, ela tomou um susto, porque quando eu nasci, como eu falei, nasci em casa, Aham. e aí quando eu nasci, que foi, talvez a parteira pegou no braço, percebeu que havia alguma coisa diferente. Sim, Diferente. sim. E ela só me contou a história de que é o seguinte, assim que eu nasci e que a parteira percebeu que havia ausência Do do bem. antebraço esquerdo, de imediatamente ela foi para o hospital e chegou lá.
ela me contou isso, que ela perguntou pro doutor, como que eu vou criar esse menino? O que que eu devo fazer? Como eu devo criar? E a orientação médica foi, não interfere em nada que ele for fazer. Deixa tudo que ele for fazer, deixa ele se virar, porque ele vai se adaptar ao De ser. alguma forma. Então, eu desde pequenininho, eu sempre me virei. Por exemplo, quando eu tinha que ir para a escola, né, no primário, e aí colocava o conga, né, na época era o conga, eu tinha que amarrar, eu tinha que começar a se trocar 1h30 antes para mim conseguir amarrar meu conga, né, e ela não interferia, ela deixava, e isso me tornou um exímio amarrador de tênis. É importante, Porque- né? Muito importante Sim. a mãe, porque às vezes a família ela quer proteger demais, Sim, né, a sim. criança, né? Sim, Porque sim. que nem o bispo falou, claro que teve muitos momentos ali que foi difícil, né? Foi Sim, com difícil, certeza. né? Infelizmente, nós sabemos que o mundo que nós vivemos, tudo as pessoas pegam aquilo ali para tirar um barato. Tem o preconceito, então, mas só que às vezes quando a pessoa é criada numa redoma, né, bispo, Sim, acaba sim, se sim, tornando sim, sim. pior ainda do que deixar a pessoa Livre, né? livre, Sim, né? sim, Não com é isso? certeza. Tem muito sentido a sua fala. Por quê? Porque é exatamente isso. Eu me sentia em meio aos meus irmãos, eu sentia sempre assim um carinho e uma proteção é, da minha mãe em relação a mim. Sim. E talvez seja exatamente por conta disso, ela sempre quis proteger, não que ela não me deixou de corrigir quando foi necessário, Sim. né? Mas eu percebia, eu lembro que quando eu estava cursando o 2º grau, eu estudava em um colégio lá no Brás, e eu lembro que várias vezes eu chegava sempre depois, quase meia-noite e pouco, porque vinha de condução e tal. Uhum. E sempre que eu chegava em casa, quem estava lá acordada? Todo mundo às vezes estava dormindo. Quem estava lá acordada me esperando? A minha mãe. Sempre mãe, né? Sempre. Com a jantinha ali pronta. Ela não ia dormir enquanto eu não jantasse, não tomasse banho, não jantasse. Então eu percebia sempre esse afeto e esse carinho por parte dela. Mas também, de outro lado, aquilo que você pontuou, a gente enfrentamos muito preconceito, muita rejeição. Então, eu tive muito minha vida marcada por alguns traumas, né? Porque, como eu disse no começo, até que você entenda o propósito de Deus, venham as perguntas, venham os questionamentos e, e isso se deu na minha infância, na verdade, assim, eu acho que foi na minha pré-adolescência que começou a cair a ficha de que eu era diferente, eu era meio anormal, né? Vamos dizer. Isso, cara, pegou mesmo. Uma vez, brincadeira de bola. Eu estava brincando no quintal de casa e com meu irmão que é depois de mim, hoje um grande homem de Deus, o pastor Josias, talvez ele esteja a primeira vez ouvindo isso aqui, mas eu já contei esse testemunho em alguns ambientes de encontro em que nós fazemos na igreja. Mas uma vez brincando, nós estávamos brincando de bolinha, ou peão, coisa assim parecida, ou de bola mesmo, e nós tivemos um embate, eu e meu irmão, ele era mais novo do que eu, embate e tal, me peitou, e a gente naquela brincadeira, ele me deu um apelido naquele dia. E aquele apelido que, na verdade, não teve intenção de, na verdade, de te magoar, né? de magoar. Uma discussão de criança, praticamente. Mas ele me chamou de toco de amarra-jegue. E isso me pegou, cara. Isso pegou e gerou uma ferida. E aí, eu digo que o mundo espiritual, cara, ele não tem neutralidade. Ou você vai sofrer a influência dos céus, ou o inferno vai se levantar contra a sua vida. E parece que o inferno ouviu aquilo e percebeu que aquilo me feriu, entendeu? Não muito tempo depois, impressionante, cara. Naquele momento estava só eu e ele, meu irmão, quando ele falou isso.
Talvez ele se esqueceu, nem se lembra mais. Aquilo pegou em mim, ficou dentro de mim. E também não comentei com ninguém. Passou, acho que uma semana depois, alguns dias depois, eu estava num campinho, já com os amigos da vila, jogando bola, que eu sempre. Porque assim, todo mundo que sofre um trauma de rejeição, ele vai tentar fazer de tudo para provar para os outros que ele tem alguma virtude, que ele tem alguma capacidade. Ele vai tentar compensar esse trauma, tentando mostrar para as pessoas que ele é útil em alguma coisa. Né? O rejeitado, ele tem muito disso. Né? Então, eu tinha um certo talento, uma habilidade com bola, tal, canhoto, então era magrinho também na época. Então eu acabava me destacando sempre nas brincadeiras com a rapaziada. E nós estávamos brincando, tal, numa partida. E um amigo meu que jogávamos todo dia junto, tal. E do nada, numa disputa de bola lá, tal, empurra para cá, empurra para lá. Ele olhou para mim e falou: vai ser o toco de amarra-jegue. A mesma palavra que seu irmão A tinha. mesma palavra que o meu irmão falou, ele também falou. E aí Satanás traz, que aquilo vem da sua mente, né? Novamente aquele trauma. E aí, eu lembro que alguns dias depois disso, eu fiquei refletindo sobre isso. E eu lembro que em casa tínhamos a laje, e normalmente a laje era meu refúgio. Era o meu secreto, era o meu lugar ali com Deus. E eu lembro que uma vez eu subi para a laje, e estava sozinho na laje, e eu perguntei para o Senhor: Senhor, por quê? Só eu da minha casa nasci assim. Por que não outros? E no momento, o Senhor ficou em silêncio. Entende? O Senhor ficou em silêncio. Mas pouco tempo depois, eu tive a resposta do Senhor. Eu tive a resposta do Senhor. Então, como eu disse, a gente sempre procurava provar ou tentar mostrar algum talento, algum dote. E aí eu lembro que quando eu estava com 10 para 11 anos de idade, chegou um maestro de banda, né? Que era o tempo a igreja tinha formação de banda musical. E ele chegou de uma sede regional do ministério que nós pertencíamos, ministério chamado Maravilhas de Jesus, irmão Edmilson, um grande homem de Deus. Ele chegou para ensinar música na igreja. Meu pai tinha a intenção de montar uma banda musical. E aí eu lembro que, poxa, aquilo trouxe um up para a igreja, todo mundo, pô, vamos estudar música, e todo mundo se matriculou. Eu sei que a sala ficou cheia. E aí eu perguntei para minha mãe, poxa, será que o irmão Edmilson deixava eu estudar? Ela falou, não sei, se é muito pequenininho, filho, eu não sei se ele vai deixar. E ela foi e conversou, e eu insisti, não, fala com ele, eu queria aprender a tocar pistão, tal, trompete. Uhum. E ela foi, conversou com ele, e ele falou, não, pode deixar ele vir, pode deixar. A gente vai sentindo, e eu acho que ele consegue desenvolver. E na verdade, eu entrei para estudar música, comecei a estudar a partitura, né, bona, bater bona, tal, enfim. E eu me destaquei entre todos os que estavam estudando. Eu acho que eu fui entre alguns que consegui, já solfejava cântico da harpa. Eu lembro até hoje o primeiro hino que eu aprendi a tocar, né, lendo partitura, foi o hino 108 da harpa cristã. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com ele então nos céus iremos a paz gozar. Esse canto foi o primeiro que eu aprendi a solfejar num trombone de pisto. E então, ali começou o meu ministério, o meu chamado. E quando eu disse que o Senhor me curou, foi exatamente nesse ambiente da igreja, simples, ali aprendendo música, que eu comecei a entender o propósito de Deus para minha vida e que eu era escolhido. Eu era escolhido pelo Senhor.